conta pra gente sobre os apócrifos. Você deu o exemplo desse evangelho de Tomé, com essa infância de Jesus bem diferente. Tem outros apócrifos que trazem ideias sobre a infância de Jesus e que não batem, talvez, assim, com os evangelhos? Ou a gente fica mais ou menos em Tomé mesmo? Tem um outro também que é bem importante, que o Evangelho de Tomé, esse, segundo a moderna exegese, se considera que ele provavelmente foi desenvolvido ali na segunda metade do século segundo. Então, ali em algum momento entre os anos 150 e 200 da Era Comum. E um outro evangelho apócrifo, que também é muito importante e faz referência à infância de Jesus, é o Evangelho da Infância de Tiago, que também foi desenvolvido mais ou menos nesse mesmo período. Esse evangelho, a diferença dele em relação ao evangelho de Tomé, é porque ele não trata tanto a respeito do que Jesus fez quando era criança, mas sim ele trata mais a respeito da infância, da juventude de Maria, a mãe de Jesus. E a importância desse evangelho para a cultura do cristianismo, especialmente o cristianismo católico e também o cristianismo ortodoxo, é porque nesse evangelho nós encontramos a ideia relacionada à virgindade perpétua de Maria, em que se tem a ideia de que ela não era apenas virgem no momento da concepção de Jesus, enquanto ela estava grávida dele, mas sim que ela permaneceu virgem até mesmo depois que Jesus nasceu. Houve então alguma coisa milagrosa em que ela continuou virgem mesmo após o nascimento dele. E algo muito interessante é que um personagem que nós encontramos nessa história do Evangelho da Infância de Tiago é que Salomé, ela era uma personagem cética em relação a isso. Não, mas como é que isso aconteceu? Isso não pode acontecer. Então, nessa história, comenta que ela só ia acreditar se ela tocasse ali nas partes íntimas da Virgem Maria. E daí ela tocou e ela sentiu que a mão dela começou a queimar, porque ela realmente provou que Maria continuava virgem, mesmo após o nascimento de Jesus. Então é um milagre que se encontra ali. Então, essas dali são as origens do que nós temos hoje, especialmente no catolicismo, o catolicismo romano, em que até mesmo nós temos ali entre o século XIX, século XIX e século XX também, nós temos a ideia ali que foi tomado como um dogma da igreja, da virgindade perpétua de Maria, né, que nós temos hoje ali. Então, os católicos defendem essa ideia que tem suas origens, de acordo com os documentos, a partir do final da segunda metade do segundo século ali. Então, o que nós temos também é Então, os uma questão católicos interessante. acreditam nessa ideia de uma virgindade perpétua? Isso, é um É dos mesmo? dogmas do estudo de Maria, Cara, eu né? estudei muito Aham. mal quando eu era católico, então, porque eu não aprendi nada disso. E no final das contas, isso não faz muito sentido, porque Tiago era irmão de Jesus, né? Ou pelo menos existiu um Tiago, irmão de Jesus, não existiu? Segundo o que nós encontramos no Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, mas que também nós também encontramos ali em Mateus, é que Jesus teria quatro irmãos, né? Tinha Tiago, Judas, Simão e mais um. Me falha a memória quais eram exatamente, mas são quatro no total, e mais irmãs também, que é mencionado ali nos Evangelhos. Só que os católicos, para a interpretação que eles fazem a respeito disso, é que eles não seriam irmãos de Jesus, de Maria e José juntos ali. Mas sim que eles seriam ou primos de Jesus, né? Ou então que eles seriam irmãos da parte do pai de Jesus, no caso José, que teria se casado com Maria quando José já era uma pessoa bastante idosa. E isso é interessante porque é a mesma coisa que nós encontramos justamente nesse Evangelho da Infância de Tiago, em que ele menciona que José, ele teria se casado com Maria quando ela estava com seus 12 anos de idade. Foi então essa idade em que ela teve Jesus de Nazaré, então entre 12 e 13 anos, que é quando se alcança a maturidade no judaísmo tradicional, né, a menina, enquanto que o menino alcança a maturidade, a fase adulta, com 13 anos, mas que José já seria um homem idoso. Até mesmo é interessante que nessa história é mencionado que José tinha ali algumas objeções em relação a tomar Maria como esposa, porque ele já era um homem idoso e poderia ser motivo de chacota entre as pessoas da região. Seria o que nós diríamos hoje, né? Tá pegando uma novinha, né? Um papa-anjo, digamos assim. Então, é por isso que ele, de primeira instância, ele não aceita ali. Ele fica um pouco temeroso em relação a isso. E também nesse Evangelho da Infância de Tiago, também é mencionado que os quatro irmãos de Jesus eram, na verdade, filhos de José e não de Maria. Então, seria, no caso, meio-irmão de Jesus. É aí que os católicos, então, interpretam. Mas isso é uma interpretação mais exclusiva dos católicos, né? Boa parte dos movimentos protestantes
eles não deixam ali fechado que seria realmente filho de José. Tem movimentos protestantes que aceitam que seria filho de José e Maria tranquilamente, porque não faz parte do dogma a virgindade perpétua de Maria. Enquanto que da parte dos historiadores, a maioria dos historiadores entende que realmente eles eram filho tanto de José quanto de Maria, que era um casamento normal. Porque todas essas histórias foram criadas posteriormente e com objetivos teológicos, né? De defender justamente que Maria ficou virgem até mesmo depois do nascimento de Jesus e permaneceu assim porque o cristianismo tratou essa ideia da virgindade de uma pessoa como algo sagrado, algo que deixaria a pessoa mais próxima de Deus, né? É assim que eles passaram a Uhum. ver. E esses apócrifos, Jonathan, você está mencionando alguns para complementar o que a gente sabe, ou pelo menos o que a gente sabe das crenças das pessoas a respeito de Jesus, eles têm validade histórica tanto quanto os outros manuscritos que foram canonizados, ou existe uma diferenciação? O que que você tem para dizer para a gente sobre isso, do ponto de vista histórico, né? Sim. A validade histórica deles, no caso, se nós poderíamos dizer assim, a importância que eles tinham, que eles têm ainda hoje para os historiadores, é nós entendermos quais eram as crenças dos cristãos naquela época, né? Essa é a importância para o estudo da história do cristianismo. Mas já se nós falarmos sobre validade histórica, sobre o que nós encontramos ali é realmente algo que ocorreu no passado, daí já não. Isso, todas essas histórias, elas são criadas já 100, 150, 200 anos depois da crucificação de Jesus. Então, são histórias claramente fictícias. Existem várias coisas ali que são naturalmente impossíveis de acontecer, como Jesus sendo praticamente assim, dá para se comparar até ele como se fosse um gênio do Aladim, que ele simplesmente lança uma magia, transforma coisas imateriais em vida, como pássaros de barro, lança maldições em outras pessoas que podem morrer simplesmente. Então, isso são tudo criações posteriores. Mas são interessantes de a gente conhecer, justamente para entender como os cristãos naquela época estavam pensando sobre Jesus. Embora, é válido mencionar também que, posteriormente, a Igreja Católica rejeitou a validade histórica desses livros. Ela não aceitou eles como sendo factuais. Então, é interessante mencionar também que nenhuma movimento do cristianismo, tanto o catolicismo quanto a ortodoxia católica, assim como os movimentos protestantes, eles não aceitam a validade desses livros. Mas eles aceitam algumas ideias tradicionais que eles consideram válidas, como é o caso, por exemplo, da virgindade perpétua de Maria. Isso é uma tradição que permaneceu, foi considerada válida, enquanto que esse livro foi rejeitado, não é aceito como válido. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!